Pessoal, boa noite. Aqui está na tela aqui o exercício que eu apresentei na nossa última aula. E agora a gente vai para mais um exemplo, que vai ser relacionado com o exemplo encontrado aqui no exercício 2 da nossa lista de 30/4 a 14/5. O exercício 2 fala sobre cálculo para identificação de um ano bissexto. Para fazer isso, você vai precisar utilizar o operador de resto de divisão inteira, o porcento. O intuito disso é, se o número for divisível, significa que o resto é zero. E aí você utiliza esse cálculo para identificar se o número é divisível. E aí, com o resultado desse cálculo, você coloca um condicional, if, else, if, para encontrar qual caminho você vai seguir. E aí o caminho muda quando o número é divisível versus quando o número não é divisível. Para o exemplo de vocês, vamos criar um novo programa aqui. Arquivo, novo, vazio. Para o exemplo de vocês, salva. Vou chamar de exemplo 2, if. Nós vamos ver como faz um programa que pergunta um número e responde para você se o número é par ou é ímpar. Então ele vai utilizar o mesmo conceito de resto de divisão inteira para identificar. Para saber se o número é par, basta saber se ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2, ou seja, o resto da divisão por 2 der 0, então esse número é par. Se não, ele é ímpar. Então, para fazer isso, a gente vai começar colocando as nossas bibliotecas essenciais, que a partir de agora a gente vai utilizar duas, o stdio.h e a biblioteca de localização, que vai permitir a acentuação. Como a gente viu na última aula, criamos a função main. Primeiro comando da função main, sempre que a gente trabalha com acentuação, vai ser set locale lc underline all, vírgula, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Isso aqui, lembrando, é para funcionar a acentuação. Agora, como nós vamos perguntar um número, nós precisamos de uma variável para armazenar esse número. E, em seguida, nós precisamos pedir para o usuário digitar um número e coletar esse número. Então, para fazer isso, a gente faz o nosso pedido, printf, digite um número, agora a gente pode usar acento normalmente, ponto e vírgula, e criamos a variável. Pode ser um número inteiro, no nosso caso aqui eu vou fazer esse cálculo com números inteiros, já que o objetivo é usar o resto de divisão inteira para calcular se o número é ou não divisível por 2. Então, digite um número, int, eu vou chamar de num. É interessante aqui no enunciado eu especificar que eu preciso de um número inteiro. E agora, vamos fazer a coleta desse número. Scanf. Dentro das aspas, você vai colocar a conversão, especificação de conversão para número inteiro.
que vocês podem encontrar lá no material. Lembrando, se precisar de alguma coisa, tem todo o material aqui no Classroom de esse aqui, operadores e condicionais, é o que a gente precisa para fazer essas atividades mais recentes. Mas também essas atividades dependem bastante do material que está aqui no... Deixa eu ver... Exercício de 7/5, que fala sobre o scanf. Então aqui tem as especificações de conversão que vocês precisam para usar o scanf. %d é a nossa para números inteiros. Então aqui a gente coloca %d. Vírgula. Quem eu quero utilizar para armazenar o que o usuário digitou no teclado? Preciso de uma variável inteira. A nossa variável inteira vai ser num. Com um detalhe, toda vez que eu estiver usando um scanf para um número inteiro ou um número de ponto flutuante, eu preciso colocar o ampersand na frente. Então fica assim. Ponto e vírgula. Está feita a coleta. Agora eu preciso da lógica que identifica se o número é par ou ímpar e apresenta o resultado diferente dependendo do número ser par ou ímpar. Para fazer isso, vai ser bem simples. A gente vai simplesmente criar um condicional if número é divisível por 2. Para saber se ele é divisível por 2, eu vou usar o %2. %2, assim, num %2, ele vai pegar o seu número, vai dividir por 2 e vai entregar o resto. Ele não vai te dar o resultado da divisão. Então, se o num for 50, ele vai fazer assim, vai fazer 50 dividido por 2, deu 25, com o resto 0. Então, 50% 2 vai dar 0. Já se fosse 51, ele faria assim, 51 dividido por 2, 25, resto 1. Então, 51%2 daria 1. Então, para saber se o número é par, o que a gente vai fazer é, se este cálculo, que identifica o resto da divisão inteira, for igual a 0, lembrando que para fazer a comparação de igualdade, tu precisa de 2 símbolos de igual. Isso está aqui no material. Vamos abrir o material aqui. Ó, 1 igual é o operador de atribuição. 2 iguais é o operador de igualdade. 2 iguais serve para comparar. 1 igual serve para atribuir, para gravar uma variável, por exemplo. Então, se o resto da divisão do número digitado por 2 der 0, então eu vou escrever na tela printf o número digitado é par. Se não, eu não preciso fazer outro cálculo, né? Porque o meu número ou ele vai dar par ou ele vai dar ímpar. Se no cálculo de divisão por 2 o resto deu 0, o número é par. Se não,
automaticamente o número é ímpar. Então basta escrever aqui printf, o número digitado é ímpar. Vou botar um barra N na frente aqui, para descer uma linha. E aí nós temos concluído mais um exercício. A gente pode rodar ele para ver o que acontece. Digite um número inteiro. Vamos digitar 52. O número digitado é par. Vamos tentar de novo. Digite um número inteiro. 475. O número digitado é ímpar. Portanto, esse exercício deu certinho. Isso é tudo então para o nosso segundo exemplo. Daqui a pouco eu publico mais um exemplo aí para continuar resolvendo os exercícios da atividade que eu publiquei para vocês fazerem.